aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br e há muito tempo também nas redes sociais. Agora nós temos nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Sempre às noites de segundas-feiras, nossos vídeos cobrindo as análises dos GPs da temporada. Estamos na Fórmula 1 2024 e também com as nossas pautas históricas e entrevistas especiais. Para quem já bateu o olho, já viu que a gente está com um convidado para lá de especial, né, no vídeo de hoje. Lito Cavalcante aqui, gentilmente presente para a gente falar bastante sobre automobilismo, né? E eu tenho aqui a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, meu amigo Márcio Madeira da Cunha, da região serrana do Rio, Nova Friburgo, e meu nome é Lucas Giavone, transmito da querida Sorocaba, e temos hoje este que vai se apresentar agora, Lito Cavalcante, que é uma figura icônica do nosso jornalismo automobilístico brasileiro e também de outros esportes. Lito, muito boa noite. Se apresente para os nossos amigos aqui do GP Total. Boa noite, amigos. Eu tenho muito pouco a dizer. Eu sou um jornalista, sou um botafoguense. Me considero apresentado. Somos alvinegros, então, Lito. Saudações alvinegras. Orgulhosamente alvinegros. Três, então, porque eu sou aqui eu sou são bentista porque moro em Sorocaba, mas o meu time é o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, outro alvinegro aqui. Quem está destoando da gente é o Márcio Madeira. As cores dele são um pouco diferentes e até rola mais cor na preferência, no coração dele. Sou tricolor fluminense aqui do Rio de Janeiro também, Lito. Um time que eu tenho muita simpatia também. É recíproco. Eu fui nascido e criado ali na região aquela região de divisória ali do Rio de Janeiro, entre Botafogo, Flamengo, Laranjeiras ali, e quase toda a minha turma era tricolor. Eu, quando garoto, frequentei muito o Fluminense, o Clube Fluminense. Tenho uma simpatia também por esse time. Legal, Lito. Foi até bom a gente começar com o Fluminense e Botafogo, sempre está começando bem. Mas vamos aproveitar então esse gancho que você deu e falar um pouquinho das suas origens e como é que o jornalismo surge na sua vida, para depois chegar também ao jornalismo esportivo, automobilismo, esporte motor. Como é que foi sua primeira opção ser jornalista? Você já sabia o que queria fazer desde cedo? Como é que foi a história? Não, foi muito por acaso. Foi muito aleatório. Eu sempre fui apaixonado por carros, sem que isso tivesse nenhuma influência da minha família, que nunca foi o caso, né? Nem meus pais, ninguém. Eu era aquele ponto fora da curva, sempre apaixonado por carros, desde que eu me entendo por gente. E quando começou o Autódromo do Rio, um amigo me falou, vamos lá na federação que vai ter um curso de bandeirinha para a gente ser bandeirinha. Para mim, que aquilo era um sonho, né? Estar ali no meio, seja como for, ou fosse como fosse, né? Estar ali no meio de uma corrida. Aí virei bandeirinha e fiquei alguns anos lá. Isso ainda peguei a última corrida da Barra, estreiei como bandeira na última corrida da Barra, depois o Autódromo Antigo do Rio, e por aí foi. E sempre muito ligado a esse lado, automóvel. E eu tinha uma turma de garoto, né, lá do Rio, que se juntava ali num posto Texaco, ali na junção da Avenida Oswaldo Cruz com a Rui Barbosa, que éramos todos apaixonados. O traço de união ali era a paixão pelos carros. E todo mundo já tinha seu Fusca, já tinha alguma coisa, e todo mundo mexia, mas assim, incessantemente nos carros. Era carburador, era distribuidor, era suspensão, era amortecedor, tudo a gente vivia mexendo para melhorar, logicamente, o desempenho dos carros, porque era chamada racha de rua, né? Na época se chamavam os pegas, a lenha, e era aquilo. E dali eu resolvi, quando chegou a hora de faculdade, eu resolvi fazer o curso de engenharia mecânica. E comecei fazendo o curso de engenharia, mas era muito distante do que eu queria. Eu queria saber de corrida, eu não queria saber de carro industrial, nada disso. E aquilo não me seduzia muito. E eu tinha um colega também,
apaixonado, também apaixonado por corrida, e que ele estava como estagiário numa oficina de Vemag, que pertencia ao Norman Casari, ao Mauro Samota, que também veio a ser piloto depois, Bob Sharp, que eram figuras de destaque já no automobilismo nacional e principalmente no Carioca. E ele lá conversando, falou, um dia, vamos então abrir nós uma oficina. E abrimos, vieram com ele 2 mecânicos da Cota, que queriam, como todo mundo que está empregado tem o sonho de ter sua própria empresa, aí criamos uma pequena oficina. Aí, logicamente, começamos ali fazendo serviço para táxi, estava indo muito bem, aí apareceu a tal da corrida. Apareceu um piloto do Rio, corria de Vemag, DKV Vemag, que era a nossa especialidade, e chamava-se Renato Malcotti. E ele estudava com a gente, né? Ele era colega lá no curso de engenharia. E ele apareceu com o carro dele lá, preparamos o carro, ele foi campeão carioca e a gente faliu, porque a corrida já não dava dinheiro há muito tempo, né? E a gente, pouco mais do que adolescente, naquela empolgação, falimos, acabou. Acabou, em pouco tempo durou a oficina, quebrou. Aí vai fazer o quê? Faz isso, faz aquilo. Eu já chateadíssimo com a engenharia mecânica, com o curso em si, que não tinha realmente a menor atração. A conversa ali, quase ninguém sabia nada de corrida, nada dos assuntos que me interessavam. Então, aquilo era um deserto. Aí eu desisti e resolvi fazer o curso de Direito. Mas isso sem deixar de meter a mão na graxa, deixar de ficar ali mexendo nos fusquinhas, né? E um dia teve a gente, nessa turma lá desse posto Texaco, um dos frequentadores era o Fernando Calmon. O Fernando é hoje para mim, o melhor jornalista da área industrial de automóvel. Ele não trabalha mais com corrida, mas trabalhava na época, com tudo, já trabalhava com a parte industrial e também com a parte de automobilismo. E o Fernando corria também, ele andava lá com seu Volkswagen. Então, a gente tinha uma certa amizade. Aí, um dia, teve a tentativa, que acabou sendo a quebra de recorde de velocidade em linha reta, né, com Carcará, lá hoje Avenida das Américas, na época a gente chamava de BR-6, era uma faixa de asfalto na Barra, longa, bem longa, que não tinha nada, não tinha um prédio, não tinha nada. E aquilo ali era a nossa pista de arrancada. Toda sexta-feira à noite, o Rio de Janeiro se reunia ali. Vinha o pessoal do postinho do Leblon, vinha o pessoal da Tijuca, a gente. E ali tinha arrancado o tempo todo. E um dia desse, né, o Norman ia fazer a tentativa lá, logicamente eu estava lá, né, como apaixonado, e o Fernando também estava. Aí na volta ele me deu uma carona, aí a gente começou a conversar e falou, Nilton, você, como estudante de Direito, você deve escrever bem. Eu falei, eu escrevo Direito, eu sempre li muito, a gente sempre foi muito estimulado na minha casa, na minha família. Meu pai era professor, poeta, escritor, advogado, era muito ligado na área intelectual, né? E a gente sempre foi muito estimulado a ler. E eu escrevia bem. Eu falei, eu escrevo. Por quê? Ele falou, não, porque eu estou cheio de trabalho. Ele, na época, tinha uma coluna, se eu não me engano, na revista Manchete. Tinha um programa na TV Tupi, né? Antes de VT, qualquer coisa, o programa era totalmente feito ao vivo. E tinha um convite para fazer uma coluna diária no Jornal dos Esportes, que ele não conseguia fazer. Então, o plano dele era alguém trabalhando lá, chegando mais cedo, organizando, ele chegava só para o fechamento da coluna, e ele perguntou se eu queria fazer. Claro que eu quero ser jornalista, né? Poder ir às corridas com credencial. O convite não era para isso, né? Mas a cabeça já começou a viajar. Aí, claro, quero sim, vamos experimentar. Fomos experimentar, entrei e não saí nunca mais. É interessante. Eu também fiz engenharia mecânica, sabe, Lito, antes de fazer jornalismo e também não concluí. Pelo mesmo motivo que você. É engraçado isso. Histórias parecidas. E você chegou a cursar jornalismo ou foi aprendendo ofício fazendo?
Não, eu sou anterior à obrigatoriedade, né, da faculdade. Eu consegui o registro, porque eu tinha o direito, já estava trabalhando quando foi promulgada a lei, e fui aprendendo ali mesmo, onde se aprende mesmo, né? Nas redações. Né? Eu perguntei, só para complementar a pergunta, eu perguntei porque uma coisa que me chamou muita atenção, e eu já vou passar para meus colegas, mas que me chamou muita atenção é que o jornalista, de fato, ele tem que ser um pouco como o árbitro de futebol. Ele não pode aparecer nem para o bem nem para o mal, né? Em teoria, o jornalista ele tem que ser só um meio, contar a história dentro do possível. Quanto menos o jornalista aparecer, melhor. E por que eu perguntei isso? Porque a gente vê, e eu sou a favor da academia, eu gosto da academia, mas a gente vê tantos profissionais da imprensa, e sobretudo no meio automobilístico, se deslumbram muito com os contatos, com a proximidade, e acabam comprometendo a isenção. E eu achei curioso que você, primeiro, não sabia do seu passado como mecânico, né? E uma pergunta que eu vou te fazer mais para frente é quanto isso te ajudou, porque eu sinto que a engenharia mecânica me ajuda nas análises. Mas o que me chama a atenção é que você, que entrou aprendendo com a mão na massa, o ofício de jornalismo, preza por esse pilar da profissão, que é justamente o de não se comprometer, se tornando amigo demais, próximo demais, porque a gente sabe o assédio, né, que existe com relação aos jornalistas numa redação de veículo grande, e que seduz muita gente e acaba comprometendo muitas vezes uma análise mais séria. E eu achei interessante enfatizar isso, por isso que eu te perguntei se tinha formação acadêmica ou não, porque é um pilar do jornalismo que muita gente, sobretudo nesse meio que é muito sedutor, deixa pelo caminho, e uma coisa pela qual você sempre prezou. Eu não estou aqui sendo chapa branca, não é isso. Só estou sendo justo. Uma atitude sua sempre foi de não se... Eu posso imaginar o tipo de assédio que você sofreu nos veículos que você trabalhou, quanto somente pilotos no início de carreira queriam se aproximar e tudo mais. E é um registro que eu faço, como alguém que entende de jornalismo, né? É uma coisa na sua postura que sempre me chamou muita atenção e que eu acho muito louvável. Sempre houve essa... Eu sempre tive essa compreensão, eu sempre tive esse entendimento, né? Que se você se aproxima demais, quer dizer, você já... A imparcialidade já é uma coisa que eu considero utópica, mas você tem que tentar ser o mais imparcial possível. E muitas vezes você vai fazer críticas. E as pessoas, às vezes, podem não entender. Normalmente não entendem. Os egos acabam sendo magoados e as pessoas acham quer me derrubar, quer isso, quer aquilo, quando não. Quando você está só querendo passar a notícia, sabe? A hora que você pode ser enfático tanto numa crítica quanto no elogio, dependendo, e ser absolutamente justo, ser absolutamente imparcial. Mas eu não me aproximei da maioria dos pilotos. Eu não tenho amigos no meio do automobilismo. Tenho tenho jornalistas, tenho engenheiros, mecânicos, pilotos não. Porque sabia que aquilo nunca ia dar certo. As pessoas nunca iam entender e iam acabar se desentendendo. Então, tá bom. Hoje eu tenho amigos pilotos, mas eles se tornaram amigos depois que pararam de correr. Então, já não havia mais esse obstáculo. Mas eu não acho que... Você tinha liberdade para criticar, Lito? Como? Nos veículos assim, que você foi trabalhando ao longo da vida, você tinha liberdade para criticar? Tinha alguma orientação editorial? Sempre tive. Eu nunca recebi nenhuma orientação. Claro que, eventualmente, lógico, você precisa ter bom senso, você não vai criticar mais arduamente, no caso da televisão principalmente, um produto da casa. Mas você também não vai chegar e dizer que uma corrida que foi chata foi uma maravilha. Quer dizer, eu não vou chamar, eu não vou dizer, eu não vou fazer. Vou dizer, essa corrida foi ruim, essa corrida foi monótona, mas não vou dizer que a Fórmula 1 é uma porcaria, porque eu não acho. Tá? Então, é uma situação que eu nunca... Corre muito aí essa história de que na Globo você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Eu nunca recebi nenhuma orientação lá, em mais de 20 anos de casa, no Sport TV,
eu nunca recebi nenhuma orientação nesse sentido. Muitas vezes eu citava a Fórmula Indy quando não era da casa, nunca vieram me falar isso ou aquilo. Agora, é lógico, tem uma política da casa, não cite marcas de produtos. Eventualmente, quando faz parte da informação, você vai falar pneus Pirelli, claro, porque faz parte. Mas eles entendem isso perfeitamente. Agora, você não vai falar todo, não, porque hoje os pneus Pirelli são esse. Não, aí é gratuito, fica um pouco excessivo, tá? Mas isso é uma questão que eu acho que não afeta a qualidade da informação. A partir do momento que cabe, né, que a informação exige que você cite uma marca, eu, pelo menos, sempre citei, nunca ouvi a menor crítica quanto a isso, a menor repreensão, de jeito nenhum. Lito, amigos, assim, você falou bastante da questão, você valorizou bastante nesse seu depoimento a questão da credencial, né? Você poder assistir, né? Não assistir, mas estar presente ali jornalisticamente com uma credencial no peito. Como é que foi a sua primeira credencial e a tua sensação na entrada de um autódromo com uma credencial? Olha, a primeira credencial foi a de bandeirinha. Sim. No velho, assim, com jornalismo, é engraçado. A primeira credencial de jornalismo, eu ainda não tinha começado realmente no jornalismo. Foi numa época que eu estava na faculdade de Direito e eu tinha um amigo que a família dele era proprietária de um jornal chamado Gazeta do Ceará, que era o nome dele era Francisco Menezes. E era um cara que eu tinha muito em comum com ele, que nós dois lutávamos judô. Quer dizer, ele já era faixa preta, né? Mas a gente sempre teve esse ponto em comum. E a gente era amigo, né? Ele estudava um ano à minha frente, no ano na turma do meu irmão, da minha namorada, na época, hoje minha esposa. Então, um dia eu falei com ele, eu perguntei a ele, escuta, vai ter uma corrida, eram 1.000 quilômetros de Brasília. 1.000 quilômetros de Brasília era um super evento lá em Brasília. Ia ter os 1.000 quilômetros de Brasília. Eu falei, escuta, você não me arranja uma credencial para eu ir como jornalista? Depois eu escrevo para vocês como foi a corrida? Aí ele falou, arrumo. Aí ele me arrumou uma carta, né, da Gazeta do Ceará. Eu fui lá para Brasília, procurei lá a direção de prova com quem eu falava, fui me informando, e quem cuidava dessa distribuição, quem cuidava de imprensa, era o José Lago. José Lago era, na época, você tinha três grandes jornalistas de automóvel em geral. O Zé Lago, que tinha uma meia página semanal no Globo, falava de corrida e de indústria, tinha o Mauro Forjás, com Auto Esporte, e aqui em São Paulo você tinha, quer dizer, aqui você tinha dois, você tinha o Cláudio Karsug e o velho Barão, na Jovem Pan, e nos jornais você tinha o Luiz Carlos Largo, o Luiz Carlos Seco. Então, esses eram os grandes nomes. Aí eu cheguei lá, com aquela carta na mão, estava lá o Zé Lago. Eu falei, esse cara é jornalista. Eu cansei ele de ver no Autódromo do Rio, né, trabalhando, conversando lá, um cara do meio, né? Falei, esse cara não vai querer me dar credencial, né? Aí mostrei a carta para ele. Para minha surpresa, ele foi de uma generosidade, ele me acolheu tão bem, sabe? Ele me deu a credencial, ele falou, você está começando, né? Eu era muito moleque, ele falou, você está começando, né? Eu falei, estou. Ele falou, se precisar de alguma coisa, estamos aqui, se precisar de alguma informação, se você precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, disponha. Fiquei super agradecido, mas nunca mais voltei, né? Fui lá, me embrenhei nos boxes, ficava ali, maravilhado, perguntava uma coisinha ou outra, mais aos mecânicos do que aos pilotos, porque os pilotos naquele ambiente da corrida, meia hora antes de trocar, do piloto assumir o carro, ele já estava de capacete, uniformizado, você via que a tensão estava muito alta. Então, não dava para chegar nos caras ali, não dava para chegar nos chefes de equipe, que eram nomes que eu conhecia, figuras que eu conhecia de fotografia. Mas acabei fazendo, né? Fui para Brasília de ônibus, voltei de Brasília de ônibus, aí escrevi
o texto, entreguei, mandei para esse amigo, Menezes, ele mandou para o jornal, daí a um mês me volta ele com o recorte lá, a matéria escrita. Aliás, saiu ipsis literis, o que mostrava que realmente ninguém sabia nada de automobilismo. Como o português estava correto, eles não precisaram mudar nada, mas não, sabe, não mexeram no tamanho, nada. Aí também, matéria que vem da mão do filho do dono, ninguém vai meter a mão, né? Mas essa foi a minha primeira experiência, assim, de ter uma credencial, de ser um jornalista. Quer dizer, eu andava pelos lugares, eu ia assim, pé ante pé, porque eu não sabia onde um jornalista podia ir, não podia ir, e eu não estava querendo tomar um para aí onde você pensa que você vai. Então, muito cauteloso durante todos esses 1.000 quilômetros, logicamente passei a noite em claro, né? Depois cheguei no ônibus, sentei, não vi nem sair da rodoviária de Brasília, mas essa foi a minha primeira experiência como jornalista credenciado. Foi muito gostoso. Lito, então, passar alguns anos, né? Porque quando eu comecei a assistir TV para assinatura, já em 95, há quase 30 anos, os primeiros canais que tinha era o Sport TV. E a primeira coisa que fui atrás, eu ainda tinha adolescente, foi ver o que tinha de corrida. E a sua cara estava lá. Você, Luiz Carlos Júnior, aquele Motorsport News, eu adorava. Eu queria saber como é que o Sport TV entrou na sua vida, porque há 30 anos atrás, os canais para assinatura não era algo tão comum como era hoje, né? Não era algo, a gente pode dizer, era tudo mato naquele tempo. Como é que o Sport TV surgiu para você? E como é que foi a experiência de entrar numa experiência, essa é algo novo, né? TV para assinatura. Era novo, era realmente bastante novo. E quem dirigia lá o Sport TV era o Manduca, o filho do Armando, né? E o Manduca, ele estava com dificuldade com o pessoal de automobilismo, com um comentarista de automobilismo. E ele era muito amigo do Darcio Campos, que era comentarista, foi durante muitos anos comentarista de tênis lá. E eu tinha trabalhado muito tempo também com tênis. E o Dácio, eu sempre conhecia, a gente sempre se encontrava aqui em São Paulo, ou jogando tênis, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. A gente tinha amigos comuns também. E ele sempre soube que eu conhecia jornalismo, que eu conhecia automobilismo, que eu era correspondente de alguns veículos no exterior, sabe? Então, um dia o Manduca, conversando com o Dácio falou, olha, tem esse cara aí. Aí ele me pediu para conversar. Aí eu fui conversar com o Manduca. Aí chegamos lá, começamos a conversar. Ele falou: eu estou precisando aqui, se você puder, isso aqui, não sei o quê. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer. E eu já tinha feito televisão muito tempo antes, na TV Manchete. Já tinha feito lá, quando tinha a Fórmula 3 Sul-Americana, tinha começo dos anos 90, fim dos anos 80, começo dos anos 90, que a Fórmula 3 Sul-Americana era muito forte, tá? Inclusive eu tinha muito interesse do exterior. Eu fui fazer para televisão, cobria para Auto Hebdo, para Auto Sprint, para Auto Sport, né? E eu já tinha feito algumas transmissões, então não tinha mais susto, né? Eu sabia como era, né? E sem contar que lá atrás, no comecinho também, nessa época do Jornal dos Esportes, quando eu me mudei para São Paulo, em meados de 75, eu trabalhei na TV Tupi no programa do Calmon, numa época em que não tinha videotape, as coisas não eram bem assim, né? Era tudo filmado, editado o programa na Moviola, sabe? Então, os roteiros eram rodados em mimeógrafo, era televisão a lenha, né? Mas eu já tinha uma escola ali, já tinha visto mais ou menos como era. Aí fui conversar com o Manduca, ele chamou para conversar, aí ele de repente falou: eu até agora eu estou sem uma transmissão aqui, eu queria ver se eu conseguia a transmissão das corridas de Fiat, não sei o quê. Você sabe como é que eu posso resolver isso? Eu falei: sei, peraí. Aí abri minha agenda, liguei para o Fabinho Greco, que era quem estava tocando, falei: Fabinho, eu estou aqui com o pessoal do Sport TV e eles
estão querendo saber, você já está com TV para o ano que vem, se não está. Ele falou, não estou, que ótimo, quero falar com eles. Eu falei, então fala, passei o telefone para o Manduca. Aí ele viu que eu era do meio, que eu tinha contatos, que podia ajudá-lo, aí começou e pronto. Isso era que ano, Lito? Acho que era 93 ou 94, por aí. Depois, você falou sobre 24 anos, né? Mas 24 anos depois, né? Você passou lá na... Por aí. Eu fiquei lá até 2019, né? De 94 até 2019. Você falou sobre contatos e, nesse aspecto, também você, apesar de não ter cultivado amizades com pilotos, sua rede de contatos sempre foi muito forte. Eu lembro de ter visto matérias suas em Isto É. Como é que foi a evolução a partir do Jornal dos Esportes e como é que você conseguiu se estabelecer como uma referência para veículos estrangeiros também? Conta para a gente como é que essa coisa foi acontecendo. Olha, bom, vamos começar pelo lado do jornalismo, né? Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu saí do Jornal dos Esportes, fui demitido de maneira injusta, eu processei o Jornal dos Esportes, acabei ganhando o processo, mas naquela época havia um lado patronal que quem processasse qualquer dos jornais entrava numa lista negra. E eu tinha acabado de casar, estava demitido, estava cortado, não tinha lugar para mim. Tinha trabalhado ainda no dia, no Correio da Manhã, no dia. Tinha feito a Copa da Alemanha, eu era um dos editores desculpa, do dia não, da Última Hora, era Correio da Manhã e Última Hora, que até dividiam a redação. Tá? Então, até fui como eu era um dos editores de esporte da Última Hora, na Copa da Alemanha, blá, 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 mas ali o negócio também estava muito ruim, muito, muito ruim. Só que quando eu processei, eu já estava lá, então nada. Mas aí chegou um dia, os caras falaram, olha, tem que cortar, preciso que você corte tais salários, numa equipe que já era muito pequena. Eu falei, gente, não dá para cortar. Se for para cortar alguém, eu vou cortar a mim mesmo, porque vai suprir aí essa lacuna que vocês têm e trabalhar do jeito, com o número de pessoas que vocês querem, não dá. Aí aconteceu, me demitiram, mas num acordo. Aí fui para casa e falei, bom, vou conseguir alguma coisa. Não consegui nada. Aí depois eu vim a saber que eu estava nessa lista negra. Eu não conseguia nem freelance. E freelance, na época, não tinha muita coisa, né? Freelance você só conseguia na Editora Abril. E não conseguia nada, né? Então, falei, bom, vou dar uma olhada em São Paulo. Eu já tinha, das coberturas aqui, eu já tinha um ambiente legal entre os jornalistas que faziam automobilismo aqui. Cheguei a São Paulo, num fim de semana que tinha corrida, fui a Interlagos e encontrei lá o Cecílio Favoreto, que era o chefe de esporte na agência Folhas, que era um cara que gostava muito de automobilismo, mas não conhecia muito. Em todas as coberturas anteriores, ele vinha me perguntar uma coisa aqui, uma coisa ali, eu ajudava ele e acabamos criando uma relação ali amistosa. Aí chego lá em Interlagos, encontro o Cecílio e falei, o que você está fazendo aqui? Te mandaram cobrir essa corridinha de Campeonato Paulista? Eu falei, não. Eu vim ver se eu encontro emprego, porque eu estou casado há 1 ano aí, estou desempregado, a situação constrangedora, né? Aí ele falou, rapaz, então faz o seguinte, passa amanhã, isso era um domingo, passa amanhã lá na agência Folhas, que eu acho que eu posso te ajudar. Aí eu cheguei lá, tipo 2 e pouco da tarde, eu já era um jornalista com alguma experiência, já tinha feito cobertura internacional, né? Falava inglês, que na época era uma coisa rara, falava um pouco de francês, porque eu tinha estudado no Liceu Franco-Brasileiro. Então, de certa forma, eu já tinha uma rodagem, uma bagagem. Aí eu cheguei lá com o Cecílio e ele falou, olha, está tendo aí uma espécie de um concursozinho para repórter de geral. Mas o cargo é o seguinte, entra às 4 da tarde e sai às 11. Nesse período, você é o único repórter.
Então, a matéria que aparecer, você tem que pegar. Pode ser polícia, pode ser qualquer coisa, você tem que pegar. Topa? Eu não podia deixar de topar. Eu estava já 1 ano desempregado, mais dívida do que qualquer outra coisa. Eu falei, topo. Eu tinha chegado a São Paulo há 2 dias. No segundo dia me aparece essa chance, não vou dizer que não quero. Topo. Ele falou, tudo bem, só que você tem que passar em tal lugar, que era o departamento pessoal, eles vão lá te dar um texto, tá, para você reescrever. Tá? E esse vai ser teu teste. Aí ele me apresentou ao chefe de reportagem da agência, Dudu, era um cara que acabou ficando meu amigo, cara ótimo. Aí ele falou, olha, pelo que o Cecílio me falou, você já está aqui dentro. Tá? Vai lá, faz esse negócio e sobe aqui. Eu já vou saber, na hora que você chegar aqui, eu já vou ter uma opinião, já do lado pessoal. Falei, tá bom. Aí fui lá, me deram um texto de 20 linhas para reescrever. O texto não era exatamente brilhante. Eu reescrevi, subi lá na redação. No que eu subi, o Cecílio falou, te prepara, você começa amanhã. Aí comecei, e entrava às 4, saía às 11. Só não fazia esporte. O esporte era fora dessa minha área ali, mas eu estava sempre ali encostado. Enquanto eu estava na redação, eu estava encostado na editoria de esporte, é ali que estava o Cecílio, meu amigo, e fui fazendo amizade com todos os jornalistas de esporte ali. Mas fiquei lá uns 6 meses, mais ou menos, e nessa época também o Mauro Forjaz, que era o diretor de redação da Auto Esporte, precisava de alguém aqui em São Paulo, e ele me chamou para chefiar um escritório, né? Não era chefiar uma redação, um escritório da Auto Esporte aqui em São Paulo. Aí ele falou, não sei, precisa de mais alguém, vamos ver, estou pensando em chamar o Castilho de Andrade, mas o Castilho estava super bem estabelecido no Jornal da Tarde, e o automobilismo era uma coisa que ele conhecia, assim, para cobertura de jornal, mas se você perguntasse qualquer coisa assim mais técnica, como no Auto Esporte se exigia esse conhecimento, ele sobrava, né? Ele acabou não indo. Aí veio o Zampa, nessa época, Marco Zamponi. Ele morava em Londres, ficou amigo do Mauro Forjaz e ficou meio correspondente da Auto Esporte na Inglaterra, da Auto Esporte brasileira. Aí ele veio passar férias aqui, a gente se encontrou e eu convenci a ele, falei, em vez de você voltar para a Inglaterra, vem trabalhar aqui com a gente, bababá. Aí veio, ficou, e foi essa história. Aí quando eu estava por lá, pelo Auto Esporte, apareceu um convite do Globo, que era para chefiar o esporte. Isso porque o Celso Tiberê, que era o editor de esporte no Rio, me conhecia e começou a direcionar freelance de automobilismo para mim. Eu fiz 2, 3, e o chefe da sucursal lá, o cara que chefiava o esporte lá, o Orlando, teve uma discussão com ele, foi embora. Aí ele me chamou lá e falou, quer assumir aí? Eu falei, quero, claro. Aí eu tive que sair do Auto Esporte, porque eu fazia com o Fernando de manhã, eu fazia a TV Tupi, saía de lá, corria para o Auto Esporte, saía de lá umas 10h30, 11 horas, entrava 6h30, 7 da manhã, ficava até umas 10h30, por aí, de lá corria para o Auto Esporte, ficava no Auto Esporte até 3h30, corria para a Agência Folhas. Eu tinha 3 empregos, o que era ótimo, porque eu conseguia saldar minhas dívidas todas rapidamente, né? Mas, logicamente, entrei no processo de estafa. Mas, de qualquer maneira, fiquei lá ainda um bom tempo, aí apareceu essa história do Globo. Eu falei, bom, gente, apareceu isso, eu agradeço muito, eu vou lá para o Globo, saí da Folha, da agência Folha, fui para o Globo, saí do Auto Esporte, fiquei lá. Aí, quando eu estava lá, aparece uma história, o Trajano, Zé Trajano, quem eu já tinha trabalhado aqui no Rio, foi meu colega de primário, lá no São Bento. Ele começou a fazer uma revista, ele foi chamado para fazer uma revista de tênis chamada Tênis Esporte, que era uma experiência totalmente diferente, era uma cobertura absolutamente diferente, e a grana era lá no topo, né? Eu vou. Aí fui para lá como repórter especial, cobri o Wimbledon, não sei o que, e fiz algumas matérias. E na época, quem era apaixonado, porque eu também conheci o pessoal do tênis, e um dos apaixonados do tênis na época era o Mino Carta,
que tinha saído da Veja para fundar a dissidência da Veja, que era Isto É, e o Miro viu umas matérias minhas nessa Tênis Esporte, principalmente essa cobertura de Wimbledon, que foi um negócio que estrondou realmente, e ele, através de um conhecido comum, Roberto Marcher, ele falou, pergunta se o Lito não quer fazer umas matérias de esporte para a gente na Isto É. Claro que quero, né? Aí fiquei também, aí fui contratado na Isto É e comecei a trazer automobilismo para dentro da Isto É. Era uma época que o Senna andava de Fórmula 4, que o Moreno estava naquele Fórmula Atlantique, andando na frente do Piquet, dos campeões mundiais, e eu botava essas matérias lá. E o que causava um tremendo espanto, né? Essas revistas darem automobilismo, nunca tinham olhado para o automobilismo, raramente falavam de futebol, né? Então, foi isso aí, começou. Aí fiquei muito tempo lá, aí fazia de tudo também na Isto É. Não dava para fazer só esporte. Aí fazia polícia, fazia política, fazia não economia, porque eu não sou formado em economia, mas fazia negócios, sociedade, cultura, tudo, tudo. Foi um período que eu aprendi bastante jornalismo. Lito, você está querendo dizer então que você estava em Wimbledon na final do Borg McEnroe? Você estava lá, é isso? Tava. Aquele jogo histórico de 80, você estava lá? Não, eu estava na de 79, com o Roscoe Tanner e o Borg. Mas eu fiz entrevistas com McEnroe, eu fiz entrevista com Arthur Ashe, fiz entrevista com Borg, com a Billie Jean, com a Navratilova, a Patrícia Medrado, Cláudia Monteiro, o Kirmair, toda essa geração, né? Eu vi jogando o Cássio Mota, eu vi jogando juvenil, tá? Então são pessoas que hoje eu tenho até uma relação mais amistosa, na época jornalista aqui, atleta ali, mas com o pessoal do tênis era uma coisa mais fácil, era mais tranquilo, porque também eles não vinham com cobrança, não vinham com nada. Mas como que você o pode assédio menor, com comparar certeza. essa relação que você tinha de ser o jornalista na frente de um piloto de Fórmula 1 e de um tenista top como eram esses de finais de Grand Slam? O que você pode dizer de semelhanças e diferenças entre esses tenistas de Grand Slam e os pilotos de Fórmula 1? Muito pouca. O atleta de elite, normalmente, todos eles têm muitos traços em comum, muitos. Um egocentrismo exacerbado, que é o que leva eles ao topo, né? O mundo é feito para servi-los, tá? Absolutamente concentrados naquilo que eles fazem. Alguns ainda, quando mais jovens, um pouco escabriado com uma pergunta ou outra, mas entra também o temperamento, outros abertos a qualquer assunto, tá? Mas, de uma maneira geral, muito pouco a diferenciar. Quando você tem uma entrevista marcada, programada, eles estão 100% naquilo ali, porque eles são profissionais. Quando eles saem da quadra ou quando eles descem do carro, não é um momento apropriado para você chegar, fazer qualquer pergunta, porque também ele não vai te dizer nada que realmente mereça uma informação, aí o que vai, não vai sair nenhuma informação que é importante para a tua matéria, aí é hora de você falar com o técnico dele, é hora de você falar com o engenheiro, é hora de você falar com o mecânico, mas não muito com eles. Essa é uma coisa comum a todos. Quer dizer, por exemplo, o meu esporte hoje, que é a natação, que é o que eu faço. Você chega junto de um nadador olímpico, na hora do treino dele, ele não vai nem te olhar. Claro, ele está concentrado naquilo que ele está fazendo e ele não vai deixar nada perturbar aquilo. Mais tarde, depois, no momento de relaxamento, você cruza com ele no vestiário, aí é a hora de chegar, de começar. Não é a solidificar uma relação de amizade, mas é a solidificar uma relação jornalista-atleta. Lito, Relação de respeito, né? Então, você falou aí, né,
Wimbledon. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você considera as suas principais coberturas no universo da Fórmula 1. Circuitos que você foi, corridas memoráveis, o que, assim, os highlights, assim, o que você poderia destacar para a gente de coberturas que você fez e que você guarda com mais carinho na memória? Olha, as primeiras, né, que internacionais aqui no Brasil, né, que eu estou chegando agora, né, sou um Foca, era muito legal, é coisa que eu guardo ainda com muito carinho, né? Eu era o Foca, mas ao mesmo tempo os grandes nomes que estavam lá, mas eram grandes nomes de esportes, mas não de automobilismo, eles chegavam muito em mim. Então isso, logicamente, foi muito legal, porque me deixou criar um ambiente amistoso dentro do jornalismo, né? Ajudar esses caras que eram grandes nomes. Mas sempre houve, assim, algum tempo, era um tempo de insegurança, você não sabia direito como chegar num piloto qualquer. Na época, você chegava nos pilotos. Não existia assessor de imprensa te barrando, tá? Então, você chegava, conversava, perguntava. Tinha alguns que você falava, eles te respondiam por educação, na primeira brecha viravam as costas e iam embora. Tinha outros, como o Lafitte. O Lafitte era uma delícia de se conversar, uma delícia. Aí você chegava com ele, falava em inglês com ele, ele falava em inglês, pô, mas essa língua horrível. Aí eu tinha a sorte de ter estudado no Liceu Francês, eu meti o meu francês, um pouquinho capenga, mas aí a boa vontade dele já era outra história. E com isso eu acabei tendo um relacionamento melhor com ele, com o Jabu e com o pessoal da Renault. Então isso me ajudou. Então, você falar a língua dos caras sempre fica mais próximo, sempre derruba um pouco das barreiras. Mas essas foram as principais. A primeira cobertura, a primeira internacional, Kaya Lame, África do Sul, para mim, deslumbrante, sabe? Era outra história, era na época do deslumbrante por ver o mundo, né? Mas era a época do apartheid, eu fiquei absolutamente incrédulo quando eu vi assim bancos de praça escrito assim Europeans Only, só brancos podiam sentar naqueles bancos, nos ônibus Europeans Only, e para mim, que fui criado ali no pé do Morro Azul, eu jogava pelada com o pessoal da favela, então para mim sempre foi absolutamente normal o convívio com preto, com branco, com marrom, com verde, com marciano, qualquer coisa. Nunca houve. Isso me chocou muito. Inclusive, eu escrevi uma matéria sobre isso para o Jornal dos Esportes. Eu escrevi mais por desabafo, porque o Jornal dos Esportes nunca vão publicar isso, né? Uma matéria sobre apartheid, sobre a sensação de um brasileiro, né, no meio dessa situação. Me deram meia página nessa matéria, quer dizer, o editor era o Trajano, um cara que tem uma sensibilidade social, me deram meia página. O João Máximo era colunista, falando, fez na coluna dele, ele botou um parágrafo dizendo enquanto os jornalistas aí se deslumbram com os chapéus da primeira-dama Maria Helena Fittipaldi, o nosso jovem Lito Cavalcante traz aqui uma visão sobre mais sobre temas mais sérios, né, sobre o que é a realidade da África do Sul. Então, isso tudo foi me ajudando muito, foi muito legal. E essa viagem acabou sendo, para mim, tá no meu coração. Mas vi corridas monumentais, vi corridas sensacionais. Aquela primeira que o Piquet parou nos boxes pela primeira vez, largou com um carro mais leve, que foi em Brands Hatch, ele largou com um carro leve, com 3 voltas ele já estava disparado na frente, ninguém entendia nada. Na metade da corrida, ele entrou nos boxes, terminou a corrida dele, não, reabasteceu, daí a 15 segundos ele saiu, disparou de novo na frente, né, botou pneus novos, disparou de novo na frente e daqui a pouco o carro quebrou. Mas foi uma corrida que ninguém conseguia entender nada. São coisas assim, a primeira corrida do Copersucar Fittipaldi, do Ilcinho, na Argentina, que o carro acabou pegando fogo. Na minha frente, estávamos eu e o Emílio Camanzi, da 4 rodas, o Ilcinho progredindo na corrida, que estava em último, porque era o lugar, a primeira corrida do carro, mas chegando mais perto do pelotão aos poucos, e a gente vibrando com aquilo, né?
aí o motor quebrou. A vitória do Ingo em Buenos Aires, na Fórmula 2, em cima de Clay Regazzoni, em cima de vários, Mark Surer, grandes nomes da Fórmula 2, né? Tem muita corrida que vem na minha cabeça que, sabe, que são corridas deslumbrantes. Muitas. Essa do Ingo eu tenho a revista, por acaso. Excelente, o texto envelheceu muito bem. Acho que até já te mandei, se não me engano, fotos dessa revista. Matéria excelente, como eu tenho também matéria sua na Isto É, falando do Moreno, que na imprensa europeia eu via como possível novo Jack Stewart. Antes daquela participação dele na Lotus, né, na Holanda, que acabou vazando muito a carreira dele, mas antes daquilo ali, realmente ele vinha numa situação muito boa. E uma curiosidade que eu tenho, como jornalista também, é a respeito justamente disso. A Fórmula 1 ela era muito próxima do Brasil naqueles anos 70 e 80, e muitos testes de pneus, que muitas vezes dava a impressão de que era um pretexto para os europeus virem passar o verão aqui e deixar as famílias naquele inverno europeu frio de lá, ficavam aqui muito tempo, né? E eu tinha curiosidade de saber como é que eram esses testes de pneus, assim, como é que o acesso que você tinha às pessoas naqueles testes, tanto em Interlagos, depois de Jacarepaguá também. Se a Fórmula 1 gostava do Rio de Janeiro, queria que você falasse um pouquinho sobre essas experiências, assim, de cobrir esses testes, de estar lá. Eu, infelizmente, nasci na época errada e não tive acesso a esses momentos. Eu queria muito ter participado ali, mas não tive. E você estava lá, então se você puder dividir com a gente um pouquinho a simplicidade que era os boxes de Interlagos num teste de pneus, de Jacarepaguá, e como é que era aquele ambiente, aquela atmosfera, e a facilidade ou dificuldade que você tinha para conseguir falar com o Niki Lauda, por exemplo? Não, o acesso era absoluto. O acesso era absoluto. Você conseguia falar com os pilotos desde que você observasse o momento certo. Tá? E era muito relax. Tá? Eles adoravam estar no Brasil. Pelo temperamento das pessoas, sabe? O modo, né, que o brasileiro vive, pela comida, pelas praias. Eles, quando estavam em São Paulo, quando dava tempo, eles corriam para o Guarujá. No Rio, eles estavam na praia o tempo todo. Tá? E a mulherada caindo em cima também. Né? Não se disfarce isso. Mas a gente, com credenciamento, com credencial de jornalista, a gente tinha acesso aos boxes, e se você não cometesse nenhuma indiscrição de momento, que ninguém cometia, ninguém era bobo, tá? Você tinha acesso aos caras nas horas certas. Mas o teste em si era muito chato, né? Porque você não sabia exatamente o que ele estava testando, então para a gente era um contar de voltas. Aí depois, quando chegava no fim do dia, você chegava no produto, mas o que você testou hoje? Ele falava, eu não sei. Eles me dão um pneu, falam, anda e me diz o que você acha do pneu. O que você achou do pneu? Ele falou, de qual dos 12 você está falando? Sabe? Então, não tinha muito informação. Mas era legal, porque você fazia uma amizade com os mecânicos, você falava com o pessoal das fábricas de pneus, se bem que esses eram mais trancados, porque esses tinham informação e havia concorrência, né? Você tinha Goodyear, você tinha Firestone. Então, esses eram mais trancados, você dificilmente chegava nos caras. Então, era mais isso, mas eram chatos de cobrir. Era bom porque você estava fora da redação, você estava conversando aqui e ali, ouvia um boato aqui, outro boato ali, esperava, já ficava de olho, mas não saía muita coisa, não. E você voltou a morar no Rio em algum momento, Lito, ou ficou a vida inteira em São Paulo? Não. Fiquei a vida inteira em São Paulo. Estou aqui desde meados de 75, eu vim em julho de 75, minha mulher, ela trabalhava na IBM na época, e ela se transferiu pela própria IBM para São Paulo em janeiro de 1976 e nunca voltamos para o Rio. Elito, uma pergunta. Você que disse que gostava muito de carro, você se interessou em correr? Participar de corridas, algo do gênero? Eu fiz 2 corridas na minha vida, tá? Sem contar rally, essas coisas assim, rally de regularidade, essas coisas, eu fiz 2 corridas de novatos em Interlagos, no Interlagos antigo, no autódromo antigo. Eu ganhei as 2 corridas, mas essas corridas, quem ganhou foi o carro, porque eu tinha um Passat que era um foguete, um motor feito pelo Vinícius Lossaco, que é um gênio, é meu amigo queridíssimo até hoje,
todo mês a gente se encontra 1 ou 2 vezes para comer uma pizza. Até hoje é quem cuida dos meus carros, né? Somos muito, muito amigos. Como você viu, eu sou amigo dos engenheiros, né? Não muito dos pilotos. E eu fiz essas 2 corridas com o carro, como usando a velha expressão do Lauda, né? Um macaco ganharia a corrida com aquele carro. Eu ganhei e vi realmente que não era para mim. Eu tive medo, eu falei, pô, eu vou espetar aqui. O carro era patrimônio da família, né? Meu e da minha mulher. A gente tinha limpado a área financeira, tinha comprado um carro novo, coisa e tal. Então, eu não podia correr o risco de chegar em casa e falar, lembra daquele nosso carro? Está espetado no guarda-rail lá em Interlagos. Né? Não podia ser tão irresponsável. Aí fiz essas 2 corridas, porque na hora da corrida, amigo, lá dentro, você não pensa nisso. Tá? Mas depois você fala, pô, eu quase bati ali, o que eu estou fazendo? Né? Aí parei com essa brincadeira. Mas aí depois eu cheguei a ter um Fórmula 4, que quebrou recorde de Interlagos na mão do Marcos Troncon, era um ótimo carro, motor feito pelo Onésio, o chassi, o chão era feito pelo Manelão, o Troncon guiou esse carro, o carro era muito, muito, muito rápido. Depois o Elvis Divani também chegou a correr com esse carro no Autódromo do Rio, mas aí depois eu tive esse carro, ganhei algum dinheiro com ele, vendi depois para o Zuzinha, que era o filho do Mário Covas Neto, ele era kartista, estava passando para a Fórmula 4. Andou até bem com o carro, mas era um pouco precipitado, né? De vez em quando ele voltava para os boxes carregando um guarda-reio, uma grade, mas era um carro muito bom. Mas aí parei com essas histórias. Você guiou esse Fórmula 4 também, Lito? Não, nunca me atrevi. Eu me conhecia. Quando às vezes eu ia lá, quando o Toninho de Souza, meu amigo querido, ele tinha uma escola de pilotagem em Interlagos com Fórmula V. De vez em quando eu dava umas voltas de Fórmula V, eu era absolutamente aloprado. Sabe? Não dava muito certo. Fazer curva com, sabe, jogo virado ao contrário, carro balançando a traseira, essas coisas de garoto de rua no Rio, né? Que então dava para fazer lá no Fórmula V no curso de pilotagem do Toninho, mas não dava para fazer isso com o carro da família, né? Pois é, mas foi quem tinha coragem de correr com o carro da família, tendo que enfrentar, de repente, uma patroa quando voltar para casa. Você imaginou? Isso é um homem destemido, né? Já imaginou. Não, mas eu não fui tão destemido assim, não. Mas mesmo assim, teve momentos que eu estava perto de perder o controle. Na hora você acerta o carro, ajeita, vai em frente, mas depois quando você para, você revê a corrida, né? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ainda Uma coisa interessante. Uma coisa interessante é que você nunca se limitou à categoria de topo, né? Você sempre teve interesse e acompanhou categorias de base também, desde uma Fórmula 2 até o kartismo. Imagino que isso deve ter, porque por mais que você não tenha desenvolvido amizade com os pilotos, é sempre importante você ter abertura com eles, né? Você ter contato. Isso é uma relação de respeito, sempre abre portas, né? Para você conseguir uma entrevista, uma informação. Você acompanhou também o kartismo, não é? Naquele período, o kartismo é efervescente no Brasil. Você chegou a ver Ayrton Senna andar de kart, Rubinho Barrichello, viu o Senna, eu vi o primeiro brasileiro dele, que foi no Macmundi. Não sei se você se lembra desse kartódromo no Rio de Janeiro, que foi feito pelo Luiz. Isso. Moreno foi campeão também na categoria 125. Foi. Moreno foi campeão na PC 125. E o Senna foi vice-campeão na Júnior, atrás do Dudu Lassance. O Dudu Lassance era um garoto do Rio que acabou morrendo, teve uma doença incurável, não sei qual era, acabou morrendo, mas era um talento sensacional. Mas não era um cara determinado como o Senna. Tá? O Senna, naquela época, você olhava e falava, tem coisa diferente aí. Sabe? Pela guiada, pela dedicação, pela concentração, ele era diferente. O Dudu era o cara que saía do cartódromo e ia fazer voo de asa delta, sabe?
Ele fazia no geral, mas tinha muita habilidade e ganhou do Senna. E esse cartódromo, Maquimundi, era um trabalho do Luiz Cláudio Matos, que era também um kartista. Lá no Rio, acho que ele era a primeira geração de ponta brasileiro, brigava com os Giafones, com a equipe Mini, foi o primeiro a trazer chassi Tecno para cá. Ele tinha, junto com o Albino Brentar, eles tinham uma oficina Volkswagen, que era na Jardim Botânico, que a característica é que em cima da porta, né, tinha meia carroceria de Volkswagen. Era muito legal, aquilo chamava muita atenção. E ele botou o dinheiro da vida dele fazendo esse cartódromo, que era um espetáculo. Eram mais de 20 circuitos lá, que acabou sendo vítima da politicagem de federação. Derrubaram o cara, acabaram com o cartódromo, faliram ele, acabaram com a vida com o sonho da vida do Luiz Cláudio Matos. Uma pena. O cartódromo era espetacular. E eu vi o Senna correr várias e várias vezes, porque depois disso me chamou a atenção. Então eu passava, às vezes, por Interlagos, não tinha nada acontecendo na pista, ou chegava um pouco mais cedo, você ouvia o barulho dos carros e falava, vou dar uma olhada lá no cartódromo. Aí, de vez em quando, via ele, via Chico Serra, Valtinho Travalini, todos esses caras que acabaram criando o nome. Na época do Rubinho, eu já não estava tão dentro do automobilismo. Foi a época do Rubinho, do Christian, eu já não estava tão... Hélio Cacho Neves, esse pessoal não estava tão dentro. Mas vi várias vezes o Senna. Agora, é a tal história, quando eu falo que eu não fiz amizade com os pilotos, não significa que eu não tivesse bom relacionamento com eles. Era um relacionamento cordial, respeitoso de ambos os lados, mas não saía para comer pizza, para jantar, para almoçar, não. Mas quando estávamos ali trabalhando, sabe? Não era uma distância impeditiva, não. Nós sempre tratando uma certa distância, sempre mantendo muito o relacionamento profissional. Mas isso sempre acabou sendo positivo para mim. Até da parte deles, para mim, o relacionamento sempre foi respeitoso, porque quando você está amigo demais do cara, acaba não sendo mais. Né? Se expõe a constrangimentos, muitas vezes, né? E acaba afetando o trabalho que tem que ser feito. Dito, naturalmente, todo mundo que gosta do esporte, gosta de corrida, aprecia uma boa tocada, um piloto talentoso, aprecia um carro sendo guiado e acertado como próximo da perfeição, né? O que nos fascina nesse esporte. O que te impressionou mais, assim, os pilotos que mais te marcaram, que você mais admirou? Vídeo conte um pouquinho, você viu, claro, pela televisão, mas viu também em loco, e pôde acompanhar, ouviu depoimentos de engenheiros falando a respeito de pilotos. Quem mais te impressionou assim, ao longo desses anos? O que mais te marcou nesse período todo? Olha, quem mais me impressionou, sem a menor dúvida, foi Ayrton Senna. Tá? Ele realmente me impressionou muito o tempo todo. Outro que me impressionou demais, sabe? Isso eu vi também começar aqui no Brasil, pela engenhosidade, sem contar pela habilidade como piloto, a tocada do cara. Mas o Piquet. O Piquet sempre com as soluções de engenharia dele, que eram as coisas mais improváveis que você pudesse imaginar, mas ele fazia, ele tirava, ele melhorava os carros de uma forma que você não acreditava. Muitas vezes melhorava por fora do regulamento também, mas aí é o lado Bernie Eccleston, né? Mas ele realmente ele me chamava a atenção pelas soluções. Impressionante. E também pela dedicação, porque o Piquet só foi começar a ter uma vida equilibrada já quando estava na Fórmula 1, no segundo ano de Fórmula 1, já recebendo um salário, porque antes não era nem da mão para a boca, era da mão para o carro. Né? A vida dele, antes disso, era danada. O negócio era bem apertado e era tudo para o carro, e ele tirava coisas do bolso do colete que você não imaginava. Sabe? Então, são coisas que realmente são pessoas que me impressionaram muito. Quem também muito me impressionou foi o Sim Fittipaldi,
pela determinação, pelo empreendedorismo, por tudo que ele fez. E ele fez muita coisa. Ele fez kart, ele mudou o kart brasileiro, ele fez o Fórmula V. No Fórmula V que nasceram o Emerson, o Zé Carlos Passe, muitos outros que até não tiveram tanto sucesso, mas tudo foi ele que foi fazendo. Ele e o Ricardo Dívila fizeram coisas inacreditáveis. Eles fizeram aquele Volkswagen de 2 motores, que aquilo é uma obra de arte, aquilo que ele devia estar no Louvre, sabe? Um carro com uma carroceria de fibra de vidro, 2 motores Volkswagen. Eles fizeram um 8 cilindros flat, né? Os 2 eixos de manivela conectados por uma junta uma junta elástica de JK, de FNM, tá? O motor era central, o câmbio para trás, e com esses carros eles andavam na frente de Lola, T70, o próprio Moco, Zé Carlos Passos, correndo com a Alfa P33 2 litros, um protótipo que corria Targa Florio, que corria Endurance na Europa, trazido para cá pela Jolly Gância, pelo Carlo Gância. Pelo Piero Gância. Carlo é o filho, Carlo é meu amigo. E o Emerson andando na frente deles com aquele carro, um Volkswagen feito na oficininha deles. Depois fizeram Fiat Porsche, fizeram Fórmula 1, e aquele Fórmula 1 brasileiro tinha muita inovação. Eles que introduziram o honeycomb, aquele sanduíche de alumínio e ninho de abelha, que acabou sendo praticamente durante 2, 3 décadas o padrão de construção dos chassis de Fórmula 1, até aparecer a fibra de carbono, trazida pelo John Barnard. Então, foram pessoas assim e desses eu acabei ficando amigo. Esses, a gente saía para almoçar, saía para jantar, falava até de futebol, que todos eles gostavam. O Dívila era o próprio homem do Renascimento. Ele era de uma cultura vastíssima, sabe? Você falava com ele, dali saía música clássica, saía meio ambiente, e sempre num nível muito alto. Né? E a gente ficou realmente bem, bem amigo. Agora, são pessoas que marcaram muito, sabe? Agora, como pilotos, assim, esses 2 estão entre os que mais impressionaram, né? Por resultados. Né? Você chegou a conhecer o Fangio? Fangio? Conheci já retirado, né? Mas conheci formalmente, né? Conheci assim, de fazer uma pergunta ou outra. Já era a época que ele já demonstrava a admiração ao Senna. Conhecia a figura, mas não dá para dizer que eu conheci ele, não. É uma figura que impunha bastante respeito também, né, Lito? Muito, muito. Um gênio na época dele, um gênio. O que o cara fazia, você vê algumas reconstituições daquelas filmagens, você olha aquele cara guiando aqueles carros absurdos, uma potência enorme, 0 de segurança, os pneuzinhos dessa estreitinho desse jeito, lá vinha ele derrapando nas 4, fazendo drift. Eu falava, que isso? Sabe, na época que cinto era o cinto das calças, né? Não tinha, o piloto não estava preso no carro, né? Era uma coisa impressionante. Lito, você deu bastante ênfase à questão daquele primeiro pit stop do Nelson Piquet. Então, e você tendo sido uma testemunha de tanta evolução, tanto processo evolutivo da Fórmula 1, quais foram assim as grandes evoluções que causaram maior impacto em você, de uma introdução de uma técnica nova, de um carro novo, de algum conceito novo de engenharia? Você tendo esse background de engenharia também, eu acredito que em alguns momentos você olhou para um determinado carro, um determinado competidor, uma determinada equipe e falou assim, uau, isso está quebrando paradigma, isso aqui é outra coisa, é outro nível, coisas diferentes acontecendo na Fórmula 1 que tem todo esse processo de evolução e de sobreposição de tecnologias. Antes de tudo, meu background de engenharia não chega lá, né? O background de engenharia é desse tamanho, é muito pequeno. Mas o que mais me chamou, assim, falando, opa, vem um mundo novo aí, não foi nem no Fórmula 1, foi o primeiro Chaparral, um carro de Can-Am, feito pelo Jim Hall, que é o pai da aerodinâmica, né?
ele criou um carro. A Can-Am era uma série de bipostos que corria no Canadá e no norte dos Estados Unidos, ou na Califórnia, com um motor livre biposto. Acabou. Bota o que você quiser. Aí eram motores de 8 litros, uma barbaridade. Corria McLaren, corria Lola, corria Surtees, até a Ferrari chegou a fazer um carro para correr lá, e era feito no começo do ano, na intertemporada, né? E o final do ano, por aí. E um dia apareceu o Chaparral, que era um carro que tinha uma asa lá em cima, bem alta, dois. Carro, né? Era no meio Bem, do carro. Era no meio bem, do carro, né? Essa asa era no meio do carro. Né? o segundo era no meio, o segundo era no meio do 2J, o primeiro era lá atrás, quer dizer, era mais para trás, não pendurado, mas era um pouco mais para trás, e ele tinha ele era móvel, tá? Ele era zerado nas retas e nas freadas ele levantava. E para isso o piloto usava um pedal da esquerda que eles abriram mão da embreagem. Com isso, eles passaram por um câmbio automático, eles não tinham que mudar a marcha para reduzir, ou não precisavam de embreagem, até acho que tinha uma reduzida tipo alavanca, mas num câmbio automático. Isso eu não sei, mas eu via aquela asa indo e vindo, isso é um outro mundo, isso vai mudar tudo. E mudou. Não passaram 6 meses, os carros de Fórmula 1 começaram a aparecer com aquelas asas lá em cima, né, que acabou causando acidentes, porque a Fórmula 1 sempre foi muito imprudente, sempre foi no mínimo de peso, e com isso eles não imaginavam a carga de pressão aerodinâmica que aquelas asas sofreriam. Bom, várias asas quebraram em teste, quebraram em corrida, teve uma corrida em Montjuïc, se eu não me engano, na Espanha, que quebrou a asa, se eu não me engano, do Jochen Mass, o carro voou em cima do público, mas aquilo foi o que mais me chamou a atenção. Depois veio o carro de efeito solo, mas eu custei para entender aquilo, como aquilo funcionava direito, quer dizer, eu tinha a explicação teórica, né, mas a gente não via muito acontecer, depois ia vindo, não teve o impacto que teve a asa do Chaparral. Esse, para mim, foi a grande inovação. Teve depois coisas até mais importantes, a chegada da fibra de carbono nos chassis, mas não eram coisas que você visualizava, sabe? Não tinha o impacto sensorial de você olhar, ver aquilo se mexendo, um asa se mexendo, indo e vindo, não teve. Mas foram avanços extraordinários, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi essa asa, Chaparral. João, quer fazer alguma pergunta? Eu estava me lembrando aqui, Lito, já mais recente, você uma vez escreveu que a Fórmula 1 morreu, estaria morrendo. Não sei se você se lembra dessa. O que você se incomoda da Fórmula 1 atual? Né? Tem tanta coisa que a gente também já conversou em outros vídeos, que coisa que nos incomoda. O que me incomoda na Fórmula 1 atual? Olha, muita coisa me incomoda na Fórmula 1 atual, mas eu continuo adorando a Fórmula 1. Se tem uma corrida, eu vou estar ligado nela, eu vou estar acompanhando, eu vou estar dando, pode ser onde estiver, eu vou dar um jeito de ver, continuo apaixonado pelo automobilismo em si. Mas a Fórmula 1 mudou muito, mudou totalmente, mudou tudo. Cara, mudou o mundo, né? Quando a gente começou a cobrir a Fórmula 1, nós brasileiros, a gente saía daqui na terça-feira, né? A gente se encontrava todo mundo no aeroporto, porque normalmente era um voo só, ou era aquele ou não era, todo mundo carregando máquina de escrever, um montão assim de lauda, sabe? Muita gente fazia texto e fotos, quer dizer, escrevia e fotografava. A gente chegava nos autódromos, tinha o quê? Quando tinha 30, 35 jornalistas, é porque a corrida era super, hiper importante. Não tinha sala de imprensa, não tinha nada. Você pegava a sua credencial, normalmente na sede da federação ou no Automóvel Clube, ia para lá para o autódromo. Depois de cada sessão de treino,
tinha um quadro de avisos, antes se colocava ali um quadrinho escrito à mão, com o tempo de cada um, só com décimo de segundo, não tinha mais do que décimo de segundo, não tinha uma cronometragem que chegasse nem a centésimo, nada disso, cronometragem manual também, né? E era isso. Então, você terminava ali o treino, você falava com os pilotos, ainda bem porque que o horário quase sempre era favorável a gente, o fuso, né? Você estava mais adiantado do que o horário do Brasil. Aí você falava com os pilotos que conseguisse falar, aí sentava, arranjava um lugar para escrever. Normalmente o que a gente fazia ia para a central de correios de cada cidade, arranjava lá umas mesas, o pessoal arrumava, você sentava, escrevia a sua matéria, passava o texto para o teletipista, ele perfurava as fitas e dali aquilo disparava, e depois de 4, 5 horas de encerrado o treino, tua matéria começava a pipocar na redação. Quer dizer, isso mostrava como era esse mundo. Hoje em dia, você não entra mais no autódromo. Para você conseguir uma credencial, é um Deus nos acuda. Tá? É tudo muito fechado. Você vai ao autódromo para se chatear. O que tem de segurança, o que tem de assessor de imprensa impedindo que você fale, eles são os desassessores de imprensa, né? Eles só querem que você tenha aquela informação oficial que eles passam para você, e a situação é desagradável. Hoje você cobrir uma Fórmula 1, eu não vou. Se você me falar, Lito, vamos a Interlagos, não vou. Não vou, não ponho os pés lá, não me interessa, não quero. Sabe, eu já vi de outro lado, esse lado atual não me interessa, mas isso não significa que da bandeirada à largada ainda me seduza muito, que o lado técnico, sabe, as solicitações, os acertos, tudo que é feito ali, até mesmo a estratégia, tudo isso me seduz muito. Tem corrida que normalmente, eu, como todo fanático, acho que todos vocês fazem isso, acompanham a corrida com a cronometragem, que você hoje tem isso na internet, né? Então, você está vendo quanto está rodando cada um, você sabe quantos pilotos, quantos pneus disponíveis cada piloto tem. Então, você mesmo vai imaginar, você vai vendo o que pode acontecer. Então, tem corrida que o pessoal, quando eu faço as minhas lives depois das corridas, o pessoal fala, mas a corrida foi chata, foi insuportável. Eu falo, puxa, eu adorei a corrida, mas a corrida foi chata. Só que se você não olhar para esses outros aspectos, né, aí a corrida realmente é muito chata. A Fórmula 1, ela, infelizmente, previsibilidade nem sempre significou monotonia. Agora significa, infelizmente, né? Agora, quer dizer, não dá para você falar, está acontecendo, daqui a pouco para. Não, daqui a pouco muda, mas nas últimas 3, 4 décadas, a Fórmula 1 passou por períodos de dominação insuportáveis. Lito, para a gente poder encerrar esse papo que rendeu muita história boa, queria que você falasse um pouco da sua percepção de como está a temporada 2024, com também a seguinte pergunta: quem é Max Verstappen para você? Que é esse cara que ganhou 40 das últimas 50 corridas. Queria que a gente encerrasse esse papo de você falando um pouco dessa Fórmula 1 do presente. Como você enxerga esse atual momento em que a gente tem, sim, essa questão de essas questões que permeiam as análises, que é a questão da previsibilidade, que é a questão de ser chato ou não, a questão de ultrapassagens, as dinastias, as hegemonias. Processos hegemônicos a Fórmula 1 sempre teve, mas não com o volume que tem nos últimos anos. A gente viu a dinastia do Schumacher na Ferrari, a dinastia do Hamilton na Mercedes. Agora a gente acompanha aquela rapidinha do Vettel ali, não tão rápida, que foram 4 anos, e a gente está vendo o Verstappen agora. O que você pode falar da Fórmula 1 atual para a gente poder encerrar esse papo, Lito? Olha, eu acho que é mais do mesmo. Tudo que eu falei na resposta anterior se aplica a esse caso. A categoria está absolutamente previsível. Você teve um período de domínio aí da Mercedes de 7 anos como pilotos e 8 anos como construtores. Agora está entrando a Red Bull. A Red Bull está apenas aí no 3º, 4º ano dessa nova dominação, desse novo domínio, que já aconteceu antes com o Vettel, como você citou. Eu acho que a categoria
tá isso, está previsível, está perdendo público por isso. O público menos hardcore, né? O público menos que procura outros aspectos, está perdendo público no mundo inteiro. Os números de televisão estão caindo no mundo inteiro. Ela virou big business, tem uma interferência enorme da burocracia. Os comissários nunca tiveram tão influentes, de maneira, às vezes, errada, no meu entender, mas de maneira até prejudicial às corridas. E essa mania de limite de pista, isso é uma coisa que não tem a ver com espírito de corrida, de jeito nenhum. Então, a presença tão marcante da burocracia, como a presença tão marcante do business, do dinheiro, estão até alterando muito a fisionomia da Fórmula 1. Tá? Esse é o que eu vejo, né? E em 2024 é isso, e Max Verstappen, independente de tudo isso, ele é um dos grandes de todos os tempos, não se negue. Você pode achar que ele é chato, que ele é boca disso, que ele é aquilo, não sei o que. O cara guia uma barbaridade. Ele é um dos que vai ficar aí na história como um dos grandes, dos maiores de todos os tempos. Não se tire os méritos dele porque ele guia um Red Bull. Não é o caso. Ele é espetacular. Na hora que chove, então, você vê o que o cara faz, você fala, realmente, ele é absolutamente genial. Absolutamente genial. Sabe? Então, e as pessoas não veem muito isso, né? Porque o carro dele é excepcional. Tudo bem, o carro do Sérgio Pérez também é excepcional. Sabe? Ele botou o Ricciardo para correr com o rabo entre as pernas. Sabe, ele é realmente um piloto de um nível, como a gente teve a sorte de ver nesse século, né? Ver Schumacher, ver Hamilton, ver 3 desses grandes de todos os tempos, né? Mas ele é, sem dúvida, um deles. Como foi o Hamilton, não parece ser mais agora, talvez volte a ser, talvez seja só uma questão de motivação. A gente vê o Alonso, que não tem números que exprimam a grandiosidade dele, os números do Alonso são bem menos do que se poderia supor, vendo a qualidade dele, e tudo isso é muito interessante de você ver. Isso salva uma corrida, se você olhar para isso, né? Você vê o Alonso ali, tudo bem, está andando em quinto, está andando em sexto, mas o que o cara está fazendo, você vê que ali tem um maestro, tem um gênio, né? Mas na visão menos apurada, a corrida é previsível, é chata. Tito, fica conversando com você, fica muito claro para a gente por que seus comentários sempre foram muito precisos e muito embasados, todo o seu histórico de envolvimento com mecânica, de conhecimento, de contato com engenheiros e tudo mais, né? E claro, você se notabilizou por isso, fez uma carreira longa por isso. Eu vou, para descontrair aqui, encerrando a minha parte, 25 anos de televisão é muito tempo, né? E é muito fácil errar. É muito fácil cometer erro, ainda mais num período que todo mundo tem acesso à informação e tudo mais. Você cometeu alguma gafe assim que seja engraçada? Você lembra de algum erro, alguma coisa assim em transmissão? Eu cometi uma gafe, sim. Eu sou muito ligado uma parte da imprensa inglesa, né? Que é o pessoal que foi da minha época da Autosport. Quer dizer, a minha época da Autosport começou em 78, tem gente que estava lá, chegou, que agora está em outro... Quando entrou lá, eu já era. Eu fui durante muito tempo o mais velho da Autosport, que estava lá há mais tempo. Mais tempo lá do que eu, acho que nem o Marcos Simmons. E tem uma geração lá que é muito amiga, muito amiga. A gente se fala quase todo dia, e de vez em quando eles me sopram uma. Aí veio a história da Mercedes. Um deles me passa, olha, a Mercedes, não sei quem é, mas a Mercedes contratou um campeão mundial. Na época, o Schumacher estava parado. Eu falei, só pode ser o Kimi. Só pode ser o Kimi. Liguei para o pessoal do Sport TV e falei, olha, o Kimi vai para a Mercedes, ele é o piloto da Mercedes. Então entra no ar agora. Eu entrei no ar.
A Mercedes acaba de chegar a informação, a Mercedes acaba de contratar Kimi Raikkonen. 2 dias depois era o Michael Schumacher. Eu não sabia onde me enfiar. Mas essa foi um gafe, sem dúvida, por precipitação minha, né? Se eu não tivesse esperado um pouco mais, eu poderia ter falado, olha, acabou de chegar a informação que a Mercedes acabou de contratar um campeão mundial. Dos campeões mundiais disponíveis, quem nós temos no momento? É o Kimi Raikkonen. Será que é ele? Ou será que essa seria a forma de apresentar a informação que eu tinha, né? Mas não. Fui vaidoso, quis bater o martelo e bati o martelo na minha testa. Foi essa, a gafe maior que eu fiz foi essa. Mas de vez em quando eu cometo. Nas minhas lives, eu solto cada pedrada de data que você não imagina. Sabe? Eu não consigo guardar datas, mas de jeito nenhum. Isso nunca consegui. Sempre, na época, eu usava o livro Marlboro Guide, não sei se vocês conheceram, era um guia anual da Marlboro, então a gente sempre tinha aquilo. Hoje em dia nós temos Forix, temos tudo na internet, mas se você me perguntar que ano que o Niki Lauda foi campeão pela Ferrari, isso eu posso te dizer agora, porque hoje eu tive essa dúvida e fui pesquisar. Foi em 77, né? Mas eu até chegar a essa pesquisa, eu não me lembrava. Se você me falasse que foi em 1948, eu ia falar, bom, sabe? Porque de vez em quando sai isso. Acontece isso. Mas nas lives, o pessoal do chat é um pessoal muito legal, super hiper informado, então eles me dão logo uma dica aqui. Eu já nem chuto, eu pergunto, galera, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aí eles dão essa força. Mas acontece muito. Né? A gente acompanha bastante, né, o seu trabalho também na internet atualmente. Acho que até vale a pena a gente divulgar. A sua visibilidade é muito maior do que a nossa, mas nosso espaço está aqui à disposição também para divulgar o seu canal, o seu trabalho no YouTube. Se você quiser divulgar tudo que você tem feito atualmente, fique à vontade. E eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. Você, para a gente, aqui é uma referência, para a gente, que eu digo para o jornalismo automobilístico brasileiro, você é uma grande referência. É um patrimônio do nosso jornalismo, não só esportivo, mas sobretudo esportivo. E eu te agradeço de coração pela gentileza comigo esses anos todos, sempre foi muito gentil comigo. E muito prestigiado hoje com o seu tempo aqui, com esse relato. É um prazer. É o que nos interessava mais, saber de você, né? Isso era o mais importante para gente. Não, é um prazer muito grande. Bom, com a internet eu estou no YouTube. Desde que eu saí da Globo, eu fiquei perdido. Você estava trabalhando, de repente você tem todo o tempo do mundo, você está parado em casa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso não vai dar certo. Aí você começa a ficar de mau humor. Aí você fala, vou chutar aquela porta fica rangendo. Eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Aí liguei para um amigo que eu já não via há algum tempo, Cássio Politi. O Cássio, ele era durante muito tempo da Comunique-se, foi jornalista também, trabalhou na Gazeta Esportiva, e a gente sempre tivemos uma simpatia. E o Cássio, ele é um cara muito inteirado dessas novas mídias, né? Aí eu liguei para o Cássio e falei, preciso falar com você. Ele falou, o que foi? Eu falei, olha, eu saí da Globo. Ele falou, eu nem sabia. Eu saí da Globo, e eu não sei o que fazer. E você é o meu guru aí, preciso conversar com você. Eu falei, vamos tomar um café. Aí fomos tomar um café, e o Cássio, na época, ele estava implantando um software de podcast no Brasil. E ele estava empolgadíssimo com podcast. Ele falou, Lito, vamos fazer um podcast. Vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Se não der certo, não deu, acabou. Então vamos fazer um podcast, ver o que acontece. Aí começamos a fazer o podcast. Chama-se Rádio Paddock. Está até hoje nos repetidores aí. Aí começamos a fazer o podcast, aí curti aquilo uma vez por semana. Aí um dia estamos comendo uma pizza, aí ele falou, Lito, vamos passar para o YouTube? Vamos gravar o podcast no YouTube, depois eu extraio o áudio e ponho no podcast. Vamos. Televisão, para mim, olha a minha ilusão, televisão, YouTube, televisão não tem nada a ver. Mas na época, vamos, televisão da minha casa, vou deitar e rolar. Aí começamos a fazer. Aí o canal começou a crescer.
Aí, de repente, eu comecei a me empolgar, aprendi a trabalhar com os editores de computador, que são totalmente diferentes dos programas de edição de televisão. Aí comecei a gravar, fazia aqui, fazia ali, comecei a fazer análise de corrida, botava no ar. Aí começou a crescer o canal, começou a crescer. Aí meus amigos de televisão entravam, falavam: olha, Lito, faz isso, faz aquilo, melhora ali, bota uma contraluz. Hoje eu tenho uma contraluz aqui atrás. Então, capricha mais nas capas, vê isso, vê aquilo, usa, faz short, faz reel. Eu fui aprendendo. E também amigos já com know-how de YouTube, me dando um toque aqui, me dando um toque ali. Hoje o canal vai bem, chama-se, logicamente, Lito Cavalcante, né? youtube.com/Lito Cavalcante. E no ano passado, o pessoal do The Race, que são amigos vindos da Auto Esporte, uma dissidência da Auto Esporte, liderados pelo Andy Vanderburgt, que foi um dos editores, um dos últimos editores lá, quando eu estava ainda trabalhando ativamente para eles. A gente se conhecia, ele conhecia meu trabalho. Aí ele fundou o The Race. Aí ele contratou o Ed Straw, que de todos esses jornalistas a gente é muito, muito, muito amigo. Aí contratou o Mark Hughes, contratou uma turma da pesada. Aí eles começaram a fazer o site. Só que o site não dá dinheiro. Aí eles começaram a transformar os textos daquele site em vídeos, coberto com várias imagens, né? E juntaram um time, uma equipe sensacional. Luke Hilson é o cara que cuida, ele é um super, hiper editor, ele nunca trabalhou em televisão, formado nesses canais de YouTube, o cara é genial. Aí um dia o Ed chega para mim, passa um e-mail e fala: Lito, será, o típico inglês, né? Será que você indica, o The Race está pensando em fazer o The Race no Brasil, em português, traduzindo, fazendo voice-over, traduzindo os nossos vídeos. Será que você indica alguém para fazer isso? Eu falei: claro que eu me indico. Aí liguei para o Cássio e falei: Cássio, vamos fazer isso, 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 o que você acha? Ele comprou a ideia na hora. Eu falei: mas a gente precisa do editor. O Cássio tinha também um super editor aqui que trabalha com a gente, César Rezende. Aí conversamos com ele, acertamos tudo e começamos a fazer. Aí o pessoal meio olhando, né? De certo jeito, desconfiado. Aí no terceiro vídeo, o César pega uma solução gráfica e fala: olha, Luke, eu fiz essa solução aqui porque está sendo um pouco difícil, estou vendo que você também está difícil. Olha, é só você aplicar isso e aquilo. O Luke mandou um WhatsApp, no caso não é nem WhatsApp, é outro programa de comunicação também, sensacional, maravilhoso, você é um gênio, eu estou me dando mal com essa história aqui, sofrendo há 2 anos, que maravilha. E as coisas começaram a ir super bem. E esse entendimento entre os editores e meu e do Cássio, com a parte dos jornalistas, e o negócio começou a dar certo aqui, começou a crescer bastante. Então, o que eu estou fazendo é isso, é o The Race Brasil, o The Race BR, né? O canal é @WeAreTheRace, né? E o Lito Cavalcante, e isso já me dá bastante trabalho, porque tanto eu quanto o Cássio fazemos as traduções, fazemos as locuções, e o César põe no tamanho, aquelas coisas, mas tem hora que eles entram num furor produtivo lá, que aqui nós somos 2, lá eles são 5 ou 6 gerando conteúdo, então tem hora que você fala: pelo amor de Deus, de chegar, porque eu preciso dormir. Sabe? Mas é legal, porque, sabe, não tem aquela sensação de parei, não estou fazendo mais nada. É bom. E tem o meu canal, é basicamente de lives, né? Todo dia que tem atividade de pista na Fórmula 1, eu faço uma live, e toda terça-feira eu e o Cássio fazemos uma live fazendo o balanço do fim de semana, projetando o próximo, e criamos o Bolão do Lito, que é um bolão que é simplíssimo, é gratuito, ele é absolutamente amigável. Você não tem que marcar tempo, escolher os 48 primeiros colocados, não. Quem vai fazer a pole position
os 3 primeiros e quem vai fazer a melhor volta. Quem fica a pole position vale 4 pontos, o primeiro vale 5, o segundo vale 3, o terceiro vale 2 e a melhor volta vale 1 ponto. Acabou. Então, você pode dar seu palpite de graça, entra lá no site www.litocavalcante.com.br, dá teu palpite, aí o palpite você pode dar 200, 300, quantos quiser, até a hora que começar o Qualify. Na hora que começar o Qualify, você não pode mais mudar e vai contar o teu último palpite. Quer dizer, acabou uma corrida, você com medo de esquecer, vai lá e faz um palpite de segurança. Aí você vê o primeiro treino, vê o segundo, vê o terceiro, fala, não queria fazer aquilo. Você vai lá e muda. Então, é absolutamente amigável, absolutamente simples e é legal, é divertidíssimo. Você não ganha nada, mas a gente se diverte com aquilo. Então, basicamente é isso. E a vida vai bem. O palpite de segurança chama-se Max Verstappen. Esse E o Red palpite Bull. de segurança. Esse é ponto certo. Se você não quiser inventar, você tem 10 pontos certos por corrida. Você tem os 4 da pole do Max, os 5 da vitória do Max e 1 ponto da melhor volta do Max. Dele é da Mas esse segundo e terceiro aí é uma complicação do cão, cara. Atualmente botar Sérgio Pérez no segundo lugar não é muito difícil dar errado, não. Mais ou menos. Lembra do ano passado. Depois de Miami é que a gente vai ter a Não é Mônaco para frente, negócio desandou. Vamos ver. Se a mosca azul não mordê-lo de novo, né? Ele achar que pode brigar com o Verstappen, mas agora a situação está diferente dentro da equipe, né? Porque mudou o equilíbrio político, né? Ou o desequilíbrio político agora, quer dizer, o Christian Horner foi quem venceu essa disputa, então ele agora está elevando a moral do Pérez, porque ele não quer que seja só o Verstappen ganhando corrida. É aquela velha coisa de pedir chefe de equipe. O Frank Williams não renovava o contrato de campeão mundial, porque ele queria que o campeão do ano seguinte fosse campeão com o carro dele, mas não fosse o mesmo campeão, para ficar claro que a grande parcela de sucesso do título daquele piloto ou daqueles pilotos foi o carro. É isso mesmo. Tem isso. Super bacana. A gente só tem que agradecer você aqui por esse papo. A gente foi e voltou na história, falamos aqui da atualidade da Fórmula 1, tudo de uma maneira muito gostosa. A gente ficou assim, foi um papo gostoso para a gente aqui. Que bom, para mim também. Curtiu estar com você. E eu vou passar o volante para o Márcio hoje. O Márcio foi responsável por trazer você aqui, fazer esse convite que você aceitou para nossa alegria, para que ele possa encerrar aqui. Sabe que o Márcio, sabe que eu falei que quando o pessoal do chat na live, que eu digo alguma besteira e o pessoal me corrige, o Márcio fazia isso comigo na televisão. Você lembra disso, Lito? Lembro. Eu mandava SMS para ele. Antes do WhatsApp, eu mandava SMS para ele, que eu perturbava o Lito disso. Não, me salvava muitas vezes. Eu estava em dúvida, qualquer coisa, eu deixava no ar, daqui a pouco pintava no telefone o Márcio me socorrendo. Foi curioso, uma vez eu tenho um irmão lá em Curitiba, ele falou, você citou meu nome lá? Eu não fazia a menor questão disso, né? Mas você citou meu nome. O nosso grande colaborador, Márcio Madeira, meu irmão lá de Curitiba, já mesma hora me escreveu, nossa, falou de você aqui, grande colaborador. Tá? O pessoal ouvia essas coisas, né? Mas era com melhores intenções. Às vezes você estava precisando de informação, eu mandava. Eu lembro que uma vez você falou sobre pilotos, não lembro agora, eu falei alguma coisa sobre Gregor Foytek com você, Mark Suhr, eu não lembro mais agora, mas eu passava algumas coisas para vocês assim de vez em quando. E acabamos nos aproximando assim, depois tive a chance de te conhecer em Interlagos também uma vez. Te ver recuperado, você passou por aquela situação de saúde, foi uma alegria muito grande ver você recuperado, bem, forte. E assim, a gente não tem tido contato pessoalmente próximo, sou pai agora, a vida muda muito, né? Muda, como muda. Mas assim, você é uma pessoa muito querida por nós, muito querida mesmo. O João lá de Fortaleza ficou muito animado quando eu disse que ia te convidar. Ceará. Perdão? Falei a palavra F. Lucas, corta essa parte depois. Falei a palavra proibida. Mas ele lá do Ceará tinha sempre muito carinho por você, ficou muito empolgado quando soube que eu tinha te convidado e que você vinha. Então, para todos nós, para o Lucas também, para toda a equipe do GP Total. Para mim também. Foi muito legal, muito agradável, gente. Uma honra muito grande. Lito, obrigado.
saúde para você. E olha, sempre que quiser divulgar qualquer coisa, o espaço aqui é seu. A gente está aqui às ordens para você. E eu vou encerrar pedindo aos amigos aqui uma salva de palmas ao Lito pela carreira enorme, brilhante. Lito, obrigado por tudo, viu? Tudo Eu que você fez agradeço esse exagero todo aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Lito. Fica com Deus. Um abraço, meu amigo. Boa sorte para o seu Botafogo. Muito obrigado. Para vocês Saudações todos também. Saudações alvinegras. Também, para aquele... Saudações alvinegras. Saudações alvinegras, Lito. E para o São Bento, né, Lucas? Viva, Abraço, viva gente. São Bento. Muito obrigado aí. Foi um prazer muito grande. Abraço, Lito. Abraço, Lito.